Olá, e aí, tudo bem? Vamos estudar? Hoje eu vou fazer uma aula que é extremamente importante, é muito importante para o seu desenvolvimento, principalmente na parte de cálculo químico, ok? A gente vai falar sobre os conceitos essenciais da teoria atômico-molecular. A teoria atômico-molecular é a base conceitual que gera a sua estrutura para cálculo estequiométrico. Então, às vezes a pessoa confunde teoria atômico-molecular e cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico é a parte onde você começa a envolver reações químicas, proporção entre substâncias para reação. O conceitual que trabalha o número de partículas, a massa de substância e a relação entre elas, entre o número de mols, entre o número de partículas e entre massa de uma determinada substância, é a teoria atômico-molecular, ok? Então, aqui a gente tem aquela relação entre quantidade de partículas em 1 mol, quantidade de mols em uma determinada quantidade de massa, e assim sucessivamente, ok? Então, a teoria atômico-molecular ela surge quando você começa a ter a necessidade de medir a massa, de quantificar as partículas em uma determinada amostra. Daí surge a necessidade de medir a massa de um átomo. Surge a necessidade de medir a massa atômica. Massa atômica, que é a massa de um átomo. Então, muita atenção ao texto, muita atenção à leitura, tá? Ó. Massa atômica, se é atômica, é de um átomo, ok? Toda vez que você vai medir alguma coisa, você tem que tomar alguma coisa como referência. Okay? Você tem que tomar alguma coisa como base. Então, para medir distância, a gente toma como base a constante, que é a velocidade da luz. Para medir a massa de corpos, a gente toma como base uma barra de uma liga metálica de prata e platina que está armazenada, por enquanto, é essa a referência de massa. Então, para cada uma das unidades, você tem um padrão de referência, tem um ponto de referência. No caso da massa de um átomo, com o que a gente vai comparar a massa de um átomo? Obviamente, com um átomo. Então, toda massa de átomo é medida com relação, é relativa, mede-se a massa em relação ao isótopo 12 do carbono. Isótopos, átomos do mesmo elemento, né? E eu quero exatamente o isótopo do carbono que tem massa 12. E com isso, cria-se a unidade de medida para a massa atômica, que é a U. Unidade unificada de massa atômica. Expressa-se em U, ok? Vamos idealizar isso um pouquinho melhor, né? Vamos recordar algumas coisas importantes. E a minha referência é o átomo de carbono 12. Tá? Então aqui está o nosso átomo de carbono 612. O que nós temos no átomo de carbono 612? Esse 6 representa o número de prótons. Muito bem, número de prótons. Então eu tenho 6 prótons, ok? Esse número 12, que representa o número de massa, indica o número de partículas com massa considerável no meu átomo, que é a soma de prótons e nêutrons. Então, se eu pegar o 12, que é o número de massa, e subtrair os prótons, eu terei 6 nêutrons. Tudo bem até aí? Acho que sim, né? Como é um átomo, e átomo é uma partícula eletricamente neutra, se eu tenho 6 cargas positivas, eu tenho que ter 6 cargas negativas. Então, eu terei 6 elétrons. Mas lembre-se que o elétron é uma partícula de massa desprezível. Então, a massa do elétron não será considerada. Então, quantas partículas de massa considerável eu tenho no carbono? 12. Só que normalmente a gente não faz referência com dúzia, né? Você não chega para o indivíduo e pergunta assim, quantas dúzias de anos você tem? Ou quantas dúzias você está pesando? Né? Então, a referência é sempre unidade, né? Quantos quilos você está pesando, quantos anos você tem. Então, a gente vai pegar o átomo de carbono e dividi-lo em 12 partes, para que cada parte represente uma unidade ou uma das partículas do átomo que tem massa. Então, eu peguei o meu átomo de carbono, dividi em 12 partes. Esta fatia que eu retirei é uma dessas 12 partes. Então, é 1/12 do átomo de carbono de número atômico 6 e número de massa 12. Ok? Essa partícula
equivale a 1/12 da massa do carbono 12. Então, a massa do carbono 12 é 12. Certo? Então, uma parte de 12 seria uma unidade. Uma unidade de massa atômica. E isso aqui vai ser a minha referência para medir a massa de todos os átomos. Então, vamos supor que eu tenho assim um átomo de magnésio 12,24. Quanto pesa um átomo de magnésio 12,24? Aqui, ó, sua massa. 24. Mas 24 o quê? 24 quilos, 24 gramas, 24 toneladas? Não, 24 unidades de massa atômica. Agora, se são 24 unidades, eu posso dizer que é 24 vezes uma unidade? Posso, né? 24U ou 24 vezes 1U dá na mesma, né? Muito bem, então vamos pensar na relação. Ó, 24 vezes uma unidade, ok? Mas o que é uma unidade? Uma unidade, ela não é 1/12 do átomo de carbono 12? Então eu posso substituir essa uma unidade por 1/12 do átomo de carbono 12? Posso. Mas 24 vezes 1 é 24. Dividido por 12, 2. Então eu posso dizer que o átomo de magnésio pesa 2 vezes mais do que o átomo de carbono 12. A massa do magnésio equivale a 2 vezes a massa do átomo de carbono. Beleza? Espero que você esteja entendendo. Um átomo de prata, 47,108. Qual é a massa de um átomo de prata 47,108? Está aqui, ó, 108. 108U. Ou 108 vezes uma unidade. Mas uma unidade eu posso substituir por 1/12 do átomo de carbono 12. Então, 108U é 108 vezes uma unidade, ou 1/12 do átomo de carbono 12. 108 vezes 1 dá 108, dividido por 12 dá 9. Então, um átomo de prata pesa o mesmo que 9 átomos de carbono. Só essa conta vai dar sempre exata? Não, fiz algumas exatas, mas ela pode dar decimal, ok? Muito bem, agora na tabela periódica, o que aparece na tabela periódica não é esta massa aqui inteira. O que aparece na tabela periódica a gente chama de massa atômica média. Lembre-se que os átomos, os elementos, aparecem na natureza na forma de isótopos. Então eu tenho o hidrogênio 1,1, o hidrogênio 1,2, o hidrogênio 1,3. Eu tenho o carbono 6,12, o carbono 6,13, o carbono 6,14. Então eu tenho vários átomos de massas diferentes. Então o que aparece na tabela? Uma massa atômica média. Que média? Uma média ponderada das massas dos isótopos de um determinado elemento com relação à sua frequência, com relação à sua porcentagem na natureza. Então, eu posso calcular a massa atômica média por essa equação aqui, ó. Massa atômica, massa do primeiro isótopo vezes a frequência do primeiro isótopo. Frequência é a quantidade de átomos dele na natureza, a porcentagem de átomos dele na natureza. Massa do segundo isótopo vezes a frequência do segundo isótopo e assim sucessivamente. Quantos isótopos eu tiver? Quantos isótopos o problema me der, ok? Dividido pela soma das frequências. Lembre-se que a soma das frequências, se tiver em porcentagem, é 100%, ok? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Então, na natureza, o elemento boro apresenta a seguinte distribuição isotópica, distribuição de isótopos, ok? De cada 5 átomos de boro, um átomo é de boro 5,10 e 4 átomos são de boro 5,11. Sendo assim, qual a massa atômica do boro na tabela periódica? Lembramos que a massa atômica na tabela periódica é dada pela média ponderada das massas, ok? Então, massa do primeiro isótopo, 10. Quantas vezes ele aparece? Frequência, uma vez. Massa do segundo isótopo, 11. Quantas vezes ele aparece? 4. Dividido pela soma das frequências. F1 é 1, F2 é 4. Então, 1/4.
10 vezes 1 é 10, 11 vezes 4 é 44, 1 mais 4 é 5. Então, 10 mais 44 sobre 5, 54 sobre 5, 10,8 U. Essa é a massa atômica do boro na tabela periódica. Beleza? Entendeu? Espero que sim. Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Massa molecular é o segundo conceito, ok? Massa molecular é a massa de uma molécula. Massa de uma molécula, ok? Mas o que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos agregados, ligados, unidos uns aos outros, ok? Então, como é que eu acho a massa de uma molécula? Somando todos os átomos que constituem a molécula, ok? Como a massa dos átomos é expressa em U, e a massa da molécula é a soma da massa dos átomos, ela é expressa em U também, ok? Vou fazer algumas ideias. Então, eu coloquei os dados que eu vou utilizar, ok? Para calcular a massa de uma molécula de água. Então, supomos que a natureza vai montar uma molécula de água. Para montar uma molécula de água, a natureza precisa de alguns ingredientes. Quais ingredientes? 2 átomos de hidrogênio e, quando o número não aparece, é 1, né? 1 átomo de oxigênio. Cada átomo de hidrogênio e aí deu porra nenhuma. Deu merda. Três vezes 16 para achar a massa do oxigênio, o que dá 48U, somando tudo, 81. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha curtido. Essa é a explicação. Bons estudos para você. Não esqueça de curtir o vídeo, curtir o canal, divulgar para os seus amigos, para que a gente possa levar o conhecimento a mais pessoas. Bons estudos para você e boa quarentena.